Bem-vindo a mais um vídeo de aquarela e hoje nós vamos pintar um cenário que conta uma pequena história. Uma das coisas que fez com que eu me interessasse muito pela aquarela eram aqueles livros infantis ilustrados em que você sempre tinha a impressão de que conseguia ver as manchas de tinta, sabe? Muitos desses livros, apesar de parecerem livros ilustrados de forma tradicional, são digitais, né? Eu sei que existe a aquarela digital, que é um tipo de aquarela que muitos ilustradores usam para ilustrar livros infantis. Mas alguns desses livros também eram ilustrados de forma tradicional. Existem algumas técnicas que a gente pode usar para ilustrar livros de forma tradicional e digitalizar essas ilustrações, né, de forma a escanear, como a gente faz com os prints, por exemplo. E quando eu via esses livros, alguns livros que tinham páginas inteiras assim pintadas, sabe? Aqueles livros em que você vira a página e as duas páginas estão com uma ilustração gigante, que se você apertar os olhos ali, você consegue ver os mínimos detalhes dessa ilustração. E muitas dessas ilustrações são tradicionais, então isso foi uma das principais coisas que fez com que eu começasse a pintar aquarela, que fez com que eu quisesse experimentar essa técnica, porque eu sempre achei lindo como que ficam essas manchas no papel. E quando eu tô sem ideia, geralmente eu acabo voltando para esse conceito inicial que fez com que eu começasse a pintar e decido imaginar uma história, ou pelo menos uma fração dessa história, sabe? Algum detalhe dessa história para compor uma cena e colorir essa cena e ver como que eu comporia essa cena. Então, muitas vezes ela não precisa ter muitos detalhes ou uma sequência de ações muito suave, sabe? Como a gente faz geralmente no quadrinho, mas sempre tentando colocar elementos nesse cenário, nessa tumba, né? Como se fosse uma tumba, tentando colocar vários elementos ali que passem o que você quer transmitir, né? Então, dessa vez eu tava um pouco sem ideias, né? E eu entrei um pouco nesse exercício, né? E buscando algumas referências, eu caí em uma página com várias fotos de camundongozinhos. Eram camundongos esculpidos, né? Com tecido, TNT, felcro. E eles eram muito fofinhos. Então eu acabei pensando nesse personagem rato, que é o que está desenhado aí nesse esboço. E esse personagem rato, dessas esculturas, eles eram muito fofinhos, eles estavam de pé, sabe? Andando nas duas patinhas, não estavam andando nas quatro patas. Eu pensei em um personagem rato que fosse meio humanizado, sabe? Como a gente costuma ver em várias animações, em várias histórias mesmo. Então eu fiz esse ratinho com roupas, né? E aí eu já fui pensando um pouquinho, quem que é esse ratinho? O que ele faz? E eu pensei, bom, ele é um ratinho do campo, né? Que geralmente são esses ratinhos marrom claro, sabe? Que vivem ali entre flores, no campo. Então ele vai viver de agricultura. Então eu fiz ele com essa jardineirinha aí, ou macacão, né? Mas eu queria fazer mesmo um tipo de jardineira e uma casa de cogumelos. Então basicamente foi isso que gerou essa ideia. Eu queria tentar fazer um camundongo que fosse fazendeiro, né? Que fosse agricultor e morasse numa casinha de cogumelos. E aí eu tentei passar uma energia ou uma ideia aconchegante para essa pintura. Então eu já comecei pintando essa página com laranja meio amarelado, porque eu às vezes tenho muita agonia de pintar no branco do papel. E também porque geralmente quando o papel ou o lugar em que eu estou pintando já tem as cores que vão transmitir ali a ideia que eu quero,
fica um pouco mais fácil escolher os outros tons. Não sei se isso faz muito sentido, mas, por exemplo, quando eu estou pintando no digital ou fazendo um desenho no digital, no computador, eu nunca gosto de deixar o fundo branco. Eu gosto de colocar o fundo acinzentado, se é alguma coisa um pouquinho mais sombria, ou se eu estou fazendo um estudo, ou eu já gosto de colocar algumas cores mais quentes no fundo, porque eu já vou ter uma ideia do que eu quero passar ali, se faz algum sentido. Então eu fiz isso no papel também, embora não fiz isso de forma totalmente homogênea, né? O tanto que eu comecei com água pura, e depois de esperar secar toda essa camada do fundo, eu fui pintando os detalhes, espaço por espaço, porque como eu queria passar essa imagem um pouquinho mais relaxante, quase como se fosse de um livro de bebê, sabe? Então eu não queria colocar linhas nesse desenho. E quando a gente não quer colocar linhas, a gente tem que tomar bastante cuidado com as bordas para deixar tudo bem separado, escolher cores diferentes entre si para pintar tudo, porque não vai ter linha para separar, né? Então eu fui pintando área por área, com bastante paciência, colocando camadas finas de tinta e depois passando outras camadas caso eu fosse escurecer, porque é aquilo, na aquarela a gente pode sempre escurecer uma cor, mas nunca clarear ela. Então eu tento sempre ter um certo cuidado na hora de escolher os tons, e eu não me preocupo de fazer 1, 2, 3, 4 camadas até acertar a cor que eu quero. Eu tenho uma série de ilustrações que são assim, que nasceram dessa forma, de estar sem ideias e pensar em uma história para poder ter algo para ilustrar. Talvez eu até mostre aqui em algum momento, faça uma tourzinha. Eu já cheguei a fazer 4, 5 ilustrações para uma mesma história, só porque eu queria fazer mais cenas dela, sabe? Tem uma particularmente que eu gosto bastante, que é de uma menina que mora na floresta também. E vai da cidade para casa de bicicleta, então tem uma cena dela na bicicleta, tem uma cena dela passando pela floresta, e uma cena dela e uma cena da floresta em si só, sem ela. Então eu fiz algumas ilustrações para essa mesma ideia, e é uma ideia interessante para que a gente treine um pouco a nossa criatividade e até a nossa forma de pensar imagens, pensar desenhos, sabe? O que aquele desenho está passando. Eu sinto que às vezes faz com que fique um pouco mais vivo, que fique um pouco menos, sabe, só uma coisa que eu quis desenhar. Porque pra mim tem um sentido aquilo ali, tudo que tá na cena tem um certo sentido. Então talvez em algum momento eu mostre aqui, conte um pouquinho da ideia que gerou cada uma delas. Posso mostrar algumas referências também, porque o processo de busca de referências é o que geralmente sempre me dá as ideias, né, para essas pequenas histórias. É engraçado porque no final eu sempre sinto que não fez a menor diferença ter começado pintando o fundo, porque eu sempre vou passar uma camada a mais de tinta para ficar mais forte, né? Se bem que eu vou usar as mesmas cores, o amarelo e o laranja, mas no final das contas a camada de baixo fica bem invisível. Mas mesmo assim eu sinto que ajuda um pouco, porque eu sei quais tons misturar
para deixar os tons, continuar com os tons quentes, sabe? Então, por exemplo, eu adicionei um pouco de luz quente nas janelas. Os marrons que eu tô usando são um pouco mais quentes. E, né, o próprio cogumelo em si é com vermelho bem vivo. Então é como se esse tom do fundo me guiasse um pouco para que eu não saísse muito dela, sabe? Eu usei azul ali para fazer a blusa, mas foi mais por uma questão de não deixar que tudo se misturasse demais. Mesmo que depois eu vá adicionar mais detalhes que vão ajudar a diferenciar as coisas, às vezes é bom colocar um tom que vai se sobressair mais nos outros, ainda mais quando tá tudo muito homogêneo. E no final eu usei quase que a mesma palheta na pintura toda. O mesmo azul que eu usei na blusinha que tá por baixo da jardineira, eu usei também para fazer a sombra desses pingos brancos no cogumelo, porque eu queria que desse alguma profundidade ali em cima. E o mesmo laranja do macacão é o mesmo laranja do céu, que é o mesmo laranja da grama. E no final, para deixar um pouco as coisas um pouco mais demarcadas, né? Eu fiz praticamente só mais uma camada de algumas cores. O macacão ou a jardineirinha ficou muito mais interessante com esse laranja mais vibrante, porque o fundo já é muito claro. E foi isso, a pintura de hoje. Espero que tenha curtido o vídeo, né? Não esquece aí de curtir, de compartilhar para alguém que possa ter interesse em aquarelas. E comentar aí qualquer coisa, o que você está achando. E se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima!